Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de encontro com a Palavra de Deus. Deixemos que a Palavra do Senhor penetre em nossos corações e nos preencha neste momento. O Evangelho de hoje se encontra em João 16, de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o segundo evangelho que Jesus fala do Espírito Santo. No evangelho de ontem, ele promete enviar o defensor. E hoje ele dá continuidade, prometendo o Espírito Santo. Estes textos sobre o Espírito Santo é justamente por causa da proximidade de Pentecostes. Domingo próximo, a igreja vai celebrar a ascensão do Senhor e no outro domingo, Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Hoje, no Evangelho, o Senhor diz: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Jesus anuncia que vai partir para o Pai para ser glorificado, e de lá ele vai enviar o Espírito Santo da parte do Pai. E quando Jesus fala da sua partida, os discípulos se enchem de tristeza, ficam tristes. Podemos até fazer uma comparação. Quando temos um amigo, alguém que gostamos, e esta pessoa vai embora, claro que a tristeza toma conta de nós. Mas no caso de Jesus, é diferente, porque Jesus parte para enviar o Paráclito, o defensor. Por isso Jesus disse: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Era preciso Jesus partir para poder enviar do Pai
o defensor, o Espírito Santo. Os discípulos, com a partida de Jesus, ficariam tristes por um pequeno tempo, mas logo iria chegar a alegria, o defensor, o Espírito Santo. Dizia o Senhor que o Espírito Santo viria e ele iria mostrar em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditam em mim, diz o Senhor. A justiça porque vou para o Pai. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Como Jesus prometeu enviar o defensor, o Espírito Santo, a promessa foi cumprida. Há mais de 2000 anos, Jesus subiu ao céu e de lá enviou o Espírito Santo. E ele veio sobre a igreja, sobre nós. O Espírito Santo continua presente no meio de nós. Ele é o nosso auxílio, nosso defensor, aquele que está junto de nós, aquele que nos defende. É o Espírito Santo quem nos ensina em que consiste o pecado. Abramos os nossos corações e deixemos que a ação do Espírito Santo permaneça conosco, nos ensine e nos faça entender em que consiste o pecado. Deixando a ação do Espírito Santo agir em você, você vai acreditar no Senhor e não vai pecar em relação ao Senhor, como Jesus disse, que quem não acredita nele está pecando. Deixar que a ação do Espírito Santo nos ensine é entender que o inimigo não poderá vencer você. Diz o Senhor no Evangelho: o chefe deste mundo já está condenado. Se a ação do Espírito Santo permanece com você, então o mal não poderá te vencer. Mas se eu permaneço incrédulo, se eu me recuso a crer em Jesus, eu estarei pecando e não serei um vencedor diante do mal. Portanto, meu irmão e minha irmã, busquemos a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é a sua promessa, é a promessa que o Senhor fez para você. O Espírito Santo é o defensor, é aquele que vem de encontro às suas necessidades. Deixe que o Espírito Santo conduza seus passos. Deixe que o Espírito Santo ensine você. Escute e deixe que o Espírito Santo ele realize a sua função, que é cuidar de você, que é te defender e te proteger. Abramos os nossos corações
e deixemos que esta graça do Espírito Santo sempre se manifeste dentro de nós e nos faça crescer em fé, em graça. Que na presença do Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Amém.